11h07. Muito bom dia para você que está chegando agora, acordando neste domingão mais tarde, né? Um domingão de quase final de feriadão prolongado, né? E a galera tem que acordar realmente mais tarde, quem pode. Quem já tá com a gente aqui desde cedo, muito obrigado pela audiência. Eu sou o Felipe Melo, te faço companhia até 1h da tarde no Domingo Esportivo Bandeirantes. Bom, vamos para os Estados Unidos falar mais sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E agora a gente tem uma entrevista com o diretor técnico do Dallas, o André Zanotta, que está em contato com a gente para falar um pouco sobre o crescimento da Liga Norte-Americana, a Copa do Mundo de Clubes também, e vai bater um papo especial com a gente aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes. Tudo bem, André? Bom dia. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tá na labuta? Tô vendo aí no fundo aqui na imagem que você tá dentro do escritório do Dallas. Tá trabalhando nesse domingão? A gente tem jogo quarta-feira, então o time tá aqui, vai treinar daqui a pouco. Então eu tô aqui acompanhando e aproveitei e vim um pouco mais cedo antes do treino para falar com vocês aqui. Muito bacana. Aliás, a Liga Norte-Americana não parou na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Foi uma decisão dos clubes? Como é que foi? Foi uma pausa rápida. A gente jogou no último sábado, dia 14, né? Teve rodada no último sábado, dia 14. E aí agora volta a rodada na quarta-feira. Então, sem os três que estão participando, né, do Mundial de Clubes, apesar do LAFC já estar eliminado, o Miami acredito que vai passar e o Seattle com chances muito remotas. Mas a volta agora essa quarta-feira, sábado a gente já tem rodada de novo. Então a gente está bem no meio da temporada e como para não ficar a loucura que é no calendário brasileiro jogar quarta, domingo, a Liga ela preza muito por esse descanso e ter mais tempo entre os jogos. Então geralmente a gente joga só aos finais de semana. Mas agora, para não ficar tudo muito junto, e tem aqui, como todos os grandes esportes americanos, né, tem a fase dos pontos corridos que classificam para os playoffs, né, depois dos playoffs que, como está acontecendo agora na NBA, enfim, a gente então tem todo o calendário para ser cumprido e a Liga não fez uma pausa tão grande agora no Mundial de Clubes. Ô, André, eu queria que você explicasse um pouco sobre a Liga. Bom, aqui no Brasil existe uma grande discussão em relação a calendário do futebol brasileiro, né? Tem campeonato paulista, campeonato estadual no caso, né? Aí depois tem campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Aí se um time é eliminado da Libertadores vai pra Sul-Americana. E aí tem a Copa do Brasil. E realmente são muitas competições. E hoje em dia tá muito fácil para Libertadores da América porque eles abriram vagas. Então tem muitas vagas, às vezes são 8 times brasileiros para Libertadores e os outros todos vão para a Sul-Americana, então tem jogo o ano todo. Como é o calendário do futebol americano? Do futebol, o soccer? O futebol americano, para a gente entender aqui no Brasil, mas é o soccer aí. Qual é o calendário? Só uma competição oficial? Tem outras competições? Como que funciona, André? Bom, aqui são as competições nacionais que a gente disputa é a MLS, que é a liga, né? É a principal liga do país. É uma liga independente, não, assim como a NFL, a NBA, a liga de hockey, de beisebol, são ligas fechadas independentes, ou seja, não tem acesso e promoção. Os clubes que estão ali vão estar ali todos os anos. Existem outras ligas, né? Existem outras ligas de futebol aqui, né? A USL é uma delas, por exemplo. Que teve o Kleber Gladiador, jogou nela, o Conca jogou nela há alguns anos. E as competições que a gente disputa, além da MLS, tem a US Open Cup, que é como se fosse a Copa do Brasil daí, e aí é uma competição que envolve todas as ligas, até clubes amadores. Então você pega clubes, assim como no Brasil, você pode enfrentar clubes de quarta divisão ou até sem divisão, algumas vezes. Você aqui também tem tem clubes que não tem liga ou que estão em ligas amadoras nessa US Open Cup. As competições internacionais tem a CONCACAF Champions Cup, que é o equivalente da Libertadores aqui na América do Norte.
tem a Leagues Cup, que é uma competição que foi criada em 2023 entre os clubes da MLS e os clubes da Liga MX, né, da Liga Mexicana. Então, é agora no final de julho, começa essa competição. E aí tem competições, o campeão do México contra o campeão da MLS, é uma outra Copa que tem, chama Campeones Cup. Então, a gente tem como referência pela proximidade aqui, pela quantidade de latinos, mexicanos que tem no país, existe uma audiência muito grande de mexicanos aqui, dos clubes mexicanos, quando eles vêm jogar com a gente. Então, é sempre um parâmetro muito mais próximo que a gente compara os clubes da MLS. E aí tem essas competições, né? A CONCACAF Champions Cup teve uma vez só que um americano ganhou, que foi o Seattle, por isso que eles estão no Mundial. E a Liga MX, que é um confronto aí que a gente mede forças com os clubes mexicanos. Essas são as principais competições. Eu tive antes de vir para cá, eu estava no Grêmio, por exemplo, eu era diretor de futebol no Grêmio, quando a gente foi campeão da Libertadores. A gente chegou a jogar no ano, em 2017, a gente jogou 79 jogos, se eu não me engano, em 2018, 76. Aqui o Dallas faz, em média, 42, 45 jogos por ano. Os times que chegam sempre nas finais vão fazer 50 jogos. Então, o calendário aqui é muito mais flexível. A liga começa no final de fevereiro, vai até o final de outubro, e os playoffs novembro, e a final da MLS é em dezembro. Muito bem. Ô André, hoje o interesse do americano pelo futebol. O futebol nos Estados Unidos é coisa de latino ou o americano tem interesse no futebol? E eu falo não só acompanhar uma equipe, mas praticar o futebol. O americano joga futebol também na escola, joga na rua. Como que tá o interesse do americano em relação ao soccer? Olha, Felipe, eu tô aqui, já é minha 7ª temporada no Dallas. Eu saí em 2018 do Grêmio e vim pro Dallas aqui no começo de 19 e tô na minha 7ª temporada aqui. O que eu vejo do crescimento do futebol aqui é incrível. A gente tem uma escolinha de futebol do Dallas, né, que é o que a gente chama de pay to play, né, que os pais pagam para as crianças participarem, de crianças de 6 a 14 anos, mais ou menos. A gente tem 4.500 alunos, entre meninos e meninas, mais de 200 times dentro desses 4.500 alunos, mais de 80 treinadores. Então, óbvio, o Texas, onde eu estou, no Texas, Califórnia, Flórida, são países que têm uma cultura do futebol muito mais presente do que outras regiões. Você vai para o norte do país, para Minnesota, para Oregon, não sente essa mesma cultura do futebol. Tem, assim, aí o beisebol ainda predomina mais em algumas regiões, tem algumas regiões mais frias no norte que o hockey tem a sua importância. O futebol americano é disparado o esporte principal aqui, mas disparado. Mais que o basquete? Muito mais, incomparável. A NBA vem em segundo, bem longe do futebol americano, mas assim, pra você ter uma ideia, a audiência do Super Bowl, da final do Super Bowl, são mais de 120, 130 milhões de pessoas assistindo. A NBA dá, em média, entre 12 a 18 milhões por jogo das finais. Óbvio que é uma final de melhor de 7, não é um jogo único, né? Mas a diferença de audiência é muito grande. A final da MLS, ela dá entre 1 e 2 milhões de pessoas assistindo. Então, existe um crescimento muito grande dos participantes de futebol, principalmente crianças entre 6 e 17, entre crianças e adolescentes, né, de 6 a 17 anos. É o segundo esporte mais praticado entre meninos. É o primeiro esporte entre meninas, né? E aí tem uma outra explicação, que o futebol feminino é o esporte que mais tem bolsa para as meninas nas universidades americanas. Então, por isso existe um incentivo muito grande de meninas praticarem esporte desde cedo, porque faculdade aqui nos Estados Unidos é caro, são faculdades de alto nível. Se você consegue uma bolsa para jogar futebol, né, para os pais isso é um diferencial enorme, né? Um alívio financeiro, né?
Exato. Então isso estimula muito a prática do futebol, principalmente entre as meninas, mas entre os meninos também existe, é muito praticado e é o público que vai consumir o futebol lá na frente. Então, o momento do futebol nos Estados Unidos é muito bom. Essas grandes competições, né? Teve Copa América aqui o ano passado, Mundial de Clubes agora, Copa do Mundo ano que vem, tem a Olimpíada em Los Angeles 2028. O Messi, a chegada do Messi aqui, isso é uma discussão constante, né? Se a gente está aproveitando, porque o Messi é único, né? É difícil ter alguém como ele que vai trazer a visibilidade que ele trouxe para a MLS. Os americanos ficam A loucos MLS com o Messi aí. Tem canal de fofoca aí, sei lá, um Léo Dias da vida que fala do dia a dia do Messi, algo do tipo, se ele foi pra festa ou não. Eles têm interesse porque o Messi é o jogador mais conhecido do planeta, né, hoje. É o Messi e o Cristiano exato. Ronaldo. Então ele tá no futebol americano, no soccer aí, na Liga dos Estados Unidos. Como é que é o interesse? As pessoas tietam o Messi na rua? Olha, eu não tô lá em Miami, mas eu imagino que, assim, ainda mais por ser Miami, Miami é uma cidade global, né? Então as pessoas, tem muitos latinos lá e pessoas do mundo inteiro que moram em Miami, então eu acho que qualquer lugar que o Messi for, ele vai ser assediado ainda mais em Miami. Mas não existe essa atenção que a mídia tem no Brasil com os atletas como tem aqui como é aqui no soccer. Né? No futebol americano, sim. Futebol americano tem muito programa de especulação, dos jogadores saíram e fizeram isso, fizeram aquilo. Mas a atenção ao futebol não se compara como é no Brasil e como é o futebol americano aqui. E o futebol americano é uma temporada super curta também, então os jogadores têm muito tempo para fazerem outras coisas. Mas o Messi, quando ele vai nos estádios, enche, os clubes cobram mais pelo ingresso para quando jogam contra o Inter Miami. Então ele gerou uma receita maior aos clubes, gerou uma atratividade maior. Eu, na minha função de executivo de futebol aqui no clube, eu vejo que muitos jogadores têm mais interesse de vir para a MLS pela possibilidade de enfrentar o Messi. Então ele gera esse buzz assim na liga e no futebol como um todo aqui nos Estados Unidos muito grande. André Zanota, que é diretor técnico do Dallas, conversa no Domingo Esportivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Ô André, é o seguinte, eu queria que você falasse sobre o fair play financeiro da MLS. Existe o fair play financeiro? Como funciona isso? Quanto que um jogador pode ganhar no máximo? Existe um teto, um limite de gastos do clube para jogador, para salários? Porque no futebol brasileiro a gente tem muitos casos de times super endividados que contratam jogadores por valores absurdos, né? Tem jogador ganhando 3, 4 milhões, 5 milhões de reais no futebol brasileiro, times que estão devendo e não conseguem honrar os compromissos e pagando salários altíssimos para jogadores, e aí dívidas, e aí entra fair play financeiro e a conversa do fair play que nunca sai do papel aqui no Brasil, aí entra a FIFA, no caso, bloqueando contas dos times e tal. Isso já aconteceu com várias equipes do futebol brasileiro, não só para citar uma, mas várias equipes do futebol brasileiro com problemas com a FIFA em relação para registrar novos jogadores porque não pagou acordos com jogadores passados e tal. Como funciona a questão do pagamento de salários, do fair play financeiro da MLS? Bom, assim como todos os esportes americanos, o sistema esportivo nos Estados Unidos tem uma série de pontos em comuns eu vou citar as 5 principais ligas de esportes no país, né? Que é a NFL, NBA, a MLB, que é a liga de beisebol, a NHL, que é a liga de hockey, e a MLS, que é o soccer. Todas elas têm um salary cap, que eles chamam. Então, não é o fair play financeiro da UEFA, por exemplo, que é com base na receita que o clube ganha. O salary cap é um valor fixo que a liga determina que os clubes podem gastar por temporada. Na NBA e no beisebol, esse salary cap não é tão rígido como é na MLS, como é na NFL, principalmente.
e no hockey. Ela tem algumas exceções que se o clube gasta mais do que aquilo lá, ele tem umas penalizações, mas ele pode gastar mais. Na NFL não tem isso, e na MLS a gente tem o nosso teto salarial, ou seja, tem um valor global que é o que todos os clubes podem gastar com os seus jogadores, com o elenco de jogadores. Nesse valor está incluído salário, está incluído todos os valores de transferência, está incluído comissões de agentes. Então é Direito o de que você imagem pode também? gastar. E tudo, direito de Tudo, imagem, tudo. tudo que você vai gastar com aquele jogador, na aquisição daquele jogador, com o salário daquele jogador, está tudo ali dentro do mesmo pacote. E o que a liga, o que o americano gosta? O americano ele quer evitar o que acontece na Liga Espanhola, na Liga Alemã, na Premier League, que a gente sabe que todo ano o Bayern de Munique, assim, o que aconteceu ano passado com o Bayer Leverkusen é uma a cada 10 anos, mas o Bayern de Munique sempre vai ser o favorito e a chance de ganhar é enorme. Na Espanha, é Real Madrid e Barcelona alternando quase todo ano. Na França, o Paris Saint-Germain está ganhando quase todo ano. Aqui eles querem manter um equilíbrio competitivo. Então, o americano ele sempre fez os esportes para evitar que tenha uma dinastia, como teve do Bulls. Quando você acha um Michael Jordan, quando você acha um Patrick Mahomes, né, no Kansas City Chiefs, que inclusive os donos do Dallas são os donos do Kansas City Chiefs, que é um dos grandes do futebol americano ultimamente, eles querem evitar que todo ano os times entrem na competição com possibilidade de ser campeão, todos os times. Então não tem um Osasuna na Espanha que entra todo ano querendo só ficar no La Liga, um Racing Santander ou um time, um Mainz na Alemanha, enfim. Aqui não tem isso, porque justamente, ainda mais por ter os playoffs, você entrando nos playoffs é uma competição completamente diferente, é a parte mata-mata. E tudo pode acontecer, já aconteceram várias vezes aqui na MLS, um time que entra por último, no final acaba chegando na final ou até mesmo sendo campeão. Então tem esse salary cap, que é o valor global que cada clube pode gastar, tem o máximo de salário que você pode pagar por jogador, só que na MLS, ao contrário das outras ligas, tem algumas exceções. Por exemplo, cada clube tem direito a ter 3 jogadores DPs, que a gente chama, são Designated Players, jogadores designados ou jogadores especiais, que é o caso do Messi no Miami, é o caso do Busquets no Miami, é o caso do Giroud no LAFC. No nosso caso aqui, a gente tem um argentino chamado Lúcio Acosta, tem um Petar Musa, um croata que a gente comprou aqui do Benfica. São jogadores que eles podem estar fora do salary cap. O salário deles não tem limite, o valor de compra deles não tem limite, só que eles vão contar o valor do salário máximo que é permitido dentro do seu salário cap. Então, a MLS criou algumas regras pelo futebol ser um esporte global, ou seja, a NBA, todo jogador de basquete quer jogar aqui nos Estados Unidos, NFL só existe aqui, o futebol americano, jogador de beisebol, todo jogador de beisebol quer jogar aqui, jogador de hockey quer jogar aqui, o futebol não. O futebol a gente está competindo com muitas outras ligas. Então, para ser mais atrativo, a gente precisava ter algumas flexibilidades da MLS para que a gente pudesse trazer jogadores de alto nível, como é o Messi, o Suárez, Busquets, como foi o Kaká, o Pirlo, o Thierry Henry, todos esses já entraram. Essa foi a época, essa regra que foi criada quando o Beckham veio para a liga. É a chamada Lei Beckham, que é a regra do DP. E aí tem algumas outras regras que a liga foi criando ao longo do tempo, que se a gente traz jogadores sub-22, o valor da transferência também não conta no nosso salary cap. Então, incentivando os clubes da MLS a contratarem jogadores jovens. O Thiago Almada veio nisso aqui para o Atlanta, por exemplo. A gente trouxe o Alan Velasco, que tem sido titular do Boca Juniors no Mundial de Clubes. A gente comprou o Alan Velasco do Independiente e vendeu para o Boca Juniors esse ano. Então, a MLS criou algumas exceções justamente pela globalização que é o futebol, para a MLS ser mais atrativa e poder ter os times num nível competitivo mais alto, porque o salary cap, que é imposto para os clubes, ele é muito limitado. Qual e com que é o esses valor? valores, assim, o valor hoje é 5 milhões e meio, mais ou menos, o que cada clube tem para gastar com o seu elenco. Total. Mas salário é por ano isso, por mês?
É um valor por ano. 5,5 milhões por ano 5 de milhões de dólares. dólares por ano, é isso, né? Vai, Isso. E vai aí, dar uns com as 25 milhões exceções. de reais num ano. Isso. E Ano. aqui um É. clube brasileiro gasta 25 milhões no mês de salário. Exato. Então, por isso tem as exceções. Os clubes na MLS gastam por ano, em média, entre 12 a 20 por conta dessas 25, talvez, os que gastam mais, por conta dessas exceções que a MLS criou para permitir. Então, é um salary cap que, como eu comentei no começo, é flexível porque existem exceções que permitem a gente trazer jogadores em valores mais altos do que é o permitido no salary cap. Ô André, tem algum time da MLS que deve, com dívida? Pode algum time ter dívida? Aqui no Brasil tem times com 2 bilhões, 1 bilhão e meio, 500 milhões, 600 milhões em dívidas. Aí na MLS os times podem operar devendo? Não temos assim nunca houve qualquer atraso de pagamento de salário em todos os quase 7 anos que eu estou aqui. Os clubes nunca houve nenhuma dívida de clube para clube, né? Os clubes estão contratando. O Atlanta gastou mais de 20 milhões num atacante do Middlesbrough esse ano. Repatrou-se de volta o Miguel Almiron, paraguaio, do Newcastle esse ano também, pagando 12 milhões. Então, cada vez as cifras que os clubes da MLS pagam são cada vez mais altas. Agora existe um mercado interno forte, o Evander, que o Flamengo já quis recentemente, que saiu do Vasco, foi para a Dinamarca, estava no Portland, o Cincinnati pagou 12 milhões de dólares para contratar o Evander do Portland, mas assim, são cada vez valores mais altos sendo pagos, mais dívidas com outros clubes não. Às vezes os clubes ainda são deficitários porque o que ainda falta na MLS é os direitos de televisão, a gente receber um valor mais alto. A MLS hoje tem um acordo com a Apple, que é, né, a Apple dispensa comentários, o tamanho da Apple, de um acordo de 10 anos, então todos os jogos da MLS passam nas plataformas da Apple, é muito fácil assistir os jogos da MLS, mas ainda no mercado americano, as TVs pagam mais pelos direitos da Liga do México e pela Premier League na frente da MLS. A MLS é a terceira liga de futebol em direitos de televisão no país. Muito bem. O que consiste o orçamento, então? O orçamento vem do quê? É mais de televisão, menos de televisão? É mais do público, da venda de camisa, de ingressos, negociação de jogadores? O match day, né, que é os ingressos, merchandising, estacionamento, comida, bebida, isso é uma receita bem forte para os clubes americanos. Existe o americano sabe muito fazer isso, a experiência do dia do jogo não ser uma coisa tão simplesmente vir assistir o jogo e ir embora. A gente muitas vezes aqui tem show de drone depois do jogo. Uma coisa que no Brasil é a questão de cultura, né? A gente às vezes perde o jogo em casa e depois tem show de drone, tá todo mundo feliz, aplaudindo e assistindo esses shows. Patrocínios, né? Patrocínios de camisa, patrocínio de nosso estádio, por exemplo, ele tem o nome de uma empresa de carros. Então, existe os patrocínio e o match day são as principais receitas do clube, e ainda tem o merchandising, a receita de TV é baixa ainda, mas ainda representa alguma coisa, e a liga tem cada vez mais tem crescido as receitas em transferência de jogadores. A MLS já fez algumas transferências importantes aí, principalmente para a Europa, mas agora, né, que saíram daqui e foram para o Brasil, Facundo Torres, do Palmeiras, o José Martínez, que está no Corinthians, Thales Magno, que está no Corinthians, o Palmeiras tinha levado o Atuesta também, aqui da MLS, que já voltou aqui, está no Orlando agora. O Almada, que então, recentemente foi pro Botafogo, esse foi o craque, né? O Almada. Esse daí, infelizmente, as notícias que eu vi é que o Botafogo nunca pagou o Atlanta pelos direitos do Almada, esse assunto tá na FIFA, mas o Almada foi uma venda muito importante. E fora, assim, para a Argentina também, para o México é um grande comprador de jogadores da MLS também. Na Argentina foi o Driussi, foi vendido do Austin para o River Plate, a gente vendeu o Alan Velasco para o Boca Juniors. Então a receita de venda de jogadores tem crescido ano a ano aqui na MLS também.
Muito bem. Ô André, bom, eu estava procurando algumas informações em relação à sua passagem aqui pelo futebol brasileiro, né? Então você teve uma passagem pelo Santos e também pelo Grêmio, né? Foi o coordenador do Santos, do Sport e do Grêmio. Agora, é uma notícia que surgiu aqui, o Globo Esporte publicou em janeiro, que você foi procurado pelo Atlético Mineiro para ser executivo de futebol. Você não quer sair do futebol norte-americano? Seu desejo é ficar ou você tem intenção de voltar para o Brasil ainda? Olha, eu nunca, assim, é muito difícil, são muito poucos, né, os executivos de futebol brasileiros que estão fora do Brasil, que trabalham fora do Brasil. Tem uma oportunidade de trabalhar numa outra liga fora do Brasil, uma liga importante como a MLS. O Thiago Escuro está no Mônaco, por exemplo, fazendo um trabalho brilhante lá. E tiveram alguns outros que são, né, com o meu perfil ainda, que não fui ex-jogador de sucesso, etc., como o Edu, que estava no Arsenal, o Leonardo, Paris Saint-Germain, o Juninho, que teve no Lyon, que são jogadores que foram jogadores desses clubes, têm uma identificação muito forte. Então, o meu perfil do Thiago, por exemplo, é diferente e essa oportunidade, assim, de viver esse crescimento da MLS, eu quero aproveitar muito, ainda mais num ciclo de Copa do Mundo, né? Com a Copa do Mundo acontecendo aqui o ano que vem. Dallas vai ser a sede com mais jogos da Copa do Mundo, vão ter 9 jogos aqui em Dallas, incluindo uma semifinal. Então, assim, eu não achei que era o momento, já fui procurado por alguns clubes. Eu fui diretor de futebol, né, executivo de futebol no Santos, de 2012 a 2015. Aí fui para o Sport Recife na temporada 2016, depois 17 e 18 no Grêmio, executivo de futebol também, e venho para cá para ser o diretor de futebol. Aqui o cargo é diferente, né? Eles chamam de CSO, como se fosse um Chief Soccer Officer. E eu estou aqui já há 6 anos e meio, já fui procurado por alguns clubes brasileiros, mas eu ainda acho que não é o momento, eu quero aproveitar essa oportunidade de estar no mercado fora do Brasil. E se um dia tiver que voltar, voltaria com o maior prazer. Eu acho que eu vejo os clubes se profissionalizando mais, as entradas as constituições de SAF estão fazendo com que os clubes brasileiros fiquem mais profissionalizados. Então, acho isso muito importante que está acontecendo e quem sabe mais para frente aí eu volte a ter uma oportunidade no Brasil também. Ô André, como é que o treinador é visto? O treinador brasileiro é visto na MLS? Tem algum brasileiro trabalhando aí, treinando na MLS ou já treinou? E, enfim, são treinadores americanos, a maioria que trabalha aí em relação a técnico de futebol, são de qual nacionalidade? Eu estava fazendo, tava fazendo assim esses dias até a maioria é americano. Um treinador nosso do Dallas aqui é americano. Assim, brasileiro que trabalhou na MLS como treinador, lá no começo, o Ivo Wortmann e o Parreira tiveram aqui, né, no começo quando começou a MLS. E mais recentemente teve o Paulo Nagamura, que ele teve um ano, se eu não me engano, foi 2022, que ele teve no Houston, o nosso rival aqui do Texas. Mas argentinos, teve o Matias Almeida, o Gabriel Heinz, o Tata Martino, foi campeão pelo Atlanta e teve no Miami. Mascherano agora, né? Mascherano está no Miami, exatamente. Mas assim, a maioria disparada são americanos, né? Se eu não me engano, são 17 ou 18 dos 30 clubes são americanos. Tem um colombiano no Orlando, que está desde 2020 no Orlando, o Oscar Pareja, que já foi treinador nosso aqui também, ficou 5 anos no Dallas. Essa é a grande diferença também, a estabilidade dos treinadores, a estabilidade dos executivos de futebol. O americano não vê esse imediatismo por resultado, razão para demitir o treinador. Se perder 5 seguidas, o treinador cai ou não cai? O treinador que ficou menos tempo comigo ficou 2 anos e meio, desde que eu cheguei aqui. Então, o do Seattle, por exemplo, está desde 2016 no cargo, né, o treinador do Seattle. Então, a estabilidade e o entendimento do americano com relação ao esporte, dessa questão de resultados, como no Brasil
a pressão externa muitas vezes faz você tomar decisões que você toma, de repente, por conta dessa pressão externa, de mesmo que vá contra uma coisa que você tem convicta, né, de manter o trabalho por mais tempo, mas a pressão às vezes é insustentável ao ponto que você tem que mudar. Aqui não existe isso. Aqui é muito mais tranquilo e se permite que as pessoas desenvolvam o trabalho por mais tempo. Se o clube vê que está indo num caminho certo e os resultados não estão aparecendo naquele momento, mas em uma questão de tempo isso vai acontecer. O LA Galaxy, que é o atual campeão, por exemplo, eles ficaram 2 anos sem entrar nos playoffs. Quando entraram nos playoffs do ano passado, foram campeões, com o mesmo treinador nos últimos 3 anos. E hoje eles são o último na MLS. E são os atuais campeões. Então, isso também é um do diferencial de trabalhar aqui, de ter essa maior tranquilidade para desenvolver o trabalho, tanto para treinador como para a minha função também. Muito bem, estamos conversando com o André Zanotta, diretor técnico do Dallas, dos Estados Unidos, da MLS. Ô André, para a gente, chegando no final da entrevista, queria que você falasse também sobre a Copa do Mundo do ano que vem, como que os Estados Unidos vêm se preparando. Essa Copa do Mundo de clubes é um teste, no ano que vem a gente vai ter com certeza mais público do que essa edição. A gente vê uma grande participação nessa edição de torcedores do Palmeiras, do Flamengo, Fluminense, Botafogo que viajaram, mas dos clubes europeus a gente não vê tantos torcedores que viajaram para os Estados Unidos, pelo menos nos estádios não aparenta ter muitos torcedores estrangeiros como tem brasileiros e argentinos desse Mundial. Mas como é que está a organização da competição, da Copa do Mundo do ano que vem? Enfim, esse é um evento teste nessa Copa do Mundo de clubes da FIFA. Vai ser melhor, vai ser diferente do que foi em 94? Eu entendo que sim. A FIFA está fazendo esse Mundial de Clubes como se em substituição da Copa das Confederações, né, que sempre foi o evento teste pré-mundial. É diferente, né, claro, porque são clubes, os clubes não... eu acho que nós, sul-americanos, temos esse interesse maior em ver esses jogos, embates aí entre clubes sul-americanos, clubes europeus. Então isso mobiliza mais a torcida, né, dos clubes da América do Sul. Os europeus já não têm todo esse mesmo interesse de ver jogos contra nós, mas a Copa do Mundo é completamente diferente, que mobiliza uma nação inteira, né? Então, eu vi uma reportagem esses dias mostrando que os jogos do Chelsea aqui no Mundial, que geralmente os pubs, né, que são específicos dos torcedores do Chelsea, lotados em jogos regulares, né, da Premier League, não é nem em jogo importante assim, então sempre cheios, e nesse Mundial de Clubes não tá. Mas certamente os jogos da Inglaterra vai ser completamente diferente, vai ter muita gente viajando para cá. Eu, assim, para quem trabalha com o futebol aqui nos Estados Unidos, todo esse ciclo é fenomenal, porque estruturas, né, sendo construídas, estádios reformados, melhores centros de treinamento, maior visibilidade para o esporte, né? Ainda hoje o futebol é o 4º esporte nos Estados Unidos, então vindo um evento dessa grandiosidade traz mais visibilidade, mais interesse do americano pelo futebol. Então eu acho que em pouco tempo o futebol vai passar o beisebol, já está muito próximo. O beisebol é um esporte que teve que se definir aí algumas regras para poder se tornar mais interessante, que é um esporte muito longo. E a Copa do Mundo ela faz isso, né? Ela traz mais investimento, traz mais infraestrutura. Os estádios aqui são incríveis. O estádio aqui em Dallas, que vão ser os jogos, é o do Dallas Cowboys, né, de futebol americano, que é um estádio impressionante. E eu tô muito animado aí, acho, para ver como é que vai ser também, né, com 48 clubes. Então, ao mesmo tempo que você pode ter um Brasil e Alemanha, você pode ter um Uzbequistão e Jordânia, né, que não vai trazer tanta audiência assim, mas de um modo geral
a Copa do Mundo, eu acho que vai ter um impacto muito positivo aqui no país. Muito bem. André Zanota, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para você no Dallas. Tem algum palpite? Quem vai ser campeão do Mundial de Clubes aí nos Estados Unidos, da Copa do Mundo de Clubes? Olha, eu torço muito para os brasileiros chegarem. Eu queria muito que um brasileiro fosse campeão. Eu tenho um carinho muito grande pelo Renato, né? Eu trabalhei 2 anos com o Renato no Grêmio. Torci muito ontem para o Fluminense e fiquei feliz com a virada deles e espero que o Fluminense vá longe. Meu irmão foi vice-presidente do Palmeiras na gestão do Gagliotti, e participa da política do Palmeiras há muito tempo. Meu sobrinho e minha sobrinha são palmeirenses, então também quero que o Palmeiras vá adiante por eles, né? E Flamengo e Botafogo também acho que fazem um trabalho incrível. A vitória do Flamengo com o Chelsea e do Botafogo no Paris Saint-Germain. Então tomara que qualquer um desses 4 aí se ganhar, eu vou ficar bem feliz, que eu vejo aqui, né, já saíram aí, viralizou o interesse do público em geral em buscar no Google sobre o Brasileirão. E eu vejo aqui também, com a minha comissão técnica de gente, americanos, tem ingleses, e eles perguntando mais, se interessando mais. Todo mundo tá bem impressionado com a qualidade e o desempenho dos times brasileiros no Mundial. Então, se forem campeões, eu acho que ainda traz mais visibilidade aí pro futebol brasileiro. Já os clubes da MLS eu acho difícil. O Miami, tomara que passe e consiga seguir aí também. Isso a gente torce muito aqui para os times americanos terem sucesso, porque isso é bom para a liga. Então, mas eu acho que algum brasileiro pode, depois todas essas rodadas, eu acho que algum brasileiro pode ser campeão, sim. Muito bem. André, obrigado, viu, pela sua participação. Bom trabalho aí. Domingão está no escritório, Dallas se preparando para o próximo jogo da MLS. E sucesso aí na sua caminhada nos Estados Unidos. Obrigado, Felipe. Um prazer falar com você e sempre à disposição aí. Um abraço.